As saídas temporárias, ou saidões, como conhecidos popularmente, estão fundamentados na Lei de Execução Penal e nos princípios nela estabelecidos. Geralmente ocorrem em datas comemorativas, tais como o Natal. O juiz da Vara de Execuções Penais edita uma portaria que disciplina os critérios para a concessão do benefício da saída temporária e as condições impostas aos apenados, como retorno ao estabelecimento prisional no dia e na hora determinados. E para esclarecer outras dúvidas sobre esse assunto, está aqui no estúdio o advogado Luiz Alberto Andrade. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Érica. Bom, explica pra gente primeiro o que é o indulto natalino, que muita gente confunde com saidão. Tudo bem. O indulto é uma questão até de tradição mundial. Decorre aí de clemência concedida geralmente pelo imperador, rei ou príncipe, em decorrência aí de um ato de punição que em tese era em praça pública, ocorria em praça pública, e reza a lenda que o indivíduo ele foi punido em praça pública com 5 dias e um dia apenas teve uma tempestade onde ele ficou gravemente machucado e a população foi até o rei e pediu a clemência. E hoje em dia, a Lei de Execuções, trazendo um pouquinho para a realidade brasileira, a Lei de Execuções Penais prevê que o preso ele tem direito a uma cela individual de 7 metros quadrados arejada. E não é essa a realidade atual. Então, o que acontece? Em tese, em período natalino, em decorrência do instinto de fraterno, que envolve a comoção fraternal da sociedade em si, é concedido o indulto de Natal, que pode ser total ou parcial. Parcial com comutação de pena e total extinguindo a punibilidade. Vamos diferenciar, então, o indulto da saída temporária e também da anistia. Bom, o indulto ele é concedido pelo presidente da República, mediante o decreto presidencial, conforme artigo 84, inciso 12 da Constituição Federal, que é interessante destacar que pode ser delegado ao Procurador-Geral da República, ao Advogado-Geral da União e ao Ministro de Estado. Já a anistia ela é concedida pelo Congresso Nacional, artigo 48, inciso 8º, mediante lei de âmbito federal. E, no caso, a saída temporária ela é concedida pelo juiz de execução penal, cumprindo determinados requisitos que estão na Lei de Execuções Penais. As saídas temporárias e o indulto mesmo, todos estão previstos em lei? Bom, a Constituição Federal prevê o indulto. O indulto, ele, inclusive, pode ser tanto coletivo como individual. O indulto individual, ele é denominado de graça, mas a previsão é constitucional e a definição disso é mediante decreto presidencial. Importante destacar que o indulto ele tem que ser homologado por decisão judicial. Já a saída temporária, previsão na Lei de Execuções Penais, que é a Lei 7.210/84, do artigo 122 ao 125, quem concede é juiz da execução penal. Qual é o critério para conseguir essa saída temporária? Quem é que decide quem vai sair? Tem que ser feito um pedido por parte do advogado, do preso, do próprio preso, ou é o juiz que decide, o juiz de execuções penais? Bom, existem critérios objetivos e critérios subjetivos. Por exemplo, o preso tem que estar cumprindo o regime semiaberto. Sem isso não há condição, é uma condição sine qua non. Outra questão interessante é que o preso tem que ter cumprido 1/6 da pena se primário ou 1/4 se for reincidente. Exige ali a provocação ao juiz de execução penal? Sim, tem que ter a provocação ao juiz de execução penal. Hoje em dia tem-se ali um calendário automático que envolve a concessão do benefício da saída temporária, que logo eu vou falar sobre isso. Não é só no Natal, né? Tem também na Páscoa, outras datas. São datas específicas. Esse calendário, ele é definido Dia dos Pais, Dia das Mães, Páscoa, o que mais? O Natal, são essas situações que são mais comuns. E hoje em dia, em decorrência do princípio da celeridade processual, esse calendário já é pré-definido justamente porque não pode se restringir esse direito do preso que está previsto em lei. Lembrando que ao preso será garantido todos os direitos fundamentais, com exceção aqueles que são incompatíveis com a execução da sentença. Tá ótimo. A gente continua nesse assunto no próximo bloco, só um minutinho, por favor. Nós voltamos a falar aqui no estúdio com o advogado Luiz Alberto Andrade, que conversa conosco hoje a respeito dos saidões e também do indulto de Natal e dos saidões de Natal muito comuns nessa época do ano. Doutor, qual a duração dessa saída temporária, né? Muitos estados aí já resolveram, já até divulgaram quantos presos vão sair. Qual a duração desse período? Cada juiz de cada vara decide o tempo que o preso pode ficar fora ou tem um tempo padrão? Existe um tempo que é previsto na Lei de Execuções Penais, que em regra são
5 saídas temporárias durante o período de 7 dias. O Supremo reconheceu que é possível, porque o total são 35 dias, então é possível uma certa inversão. Se eu tenho 5 saídas temporárias em 7 dias, nós temos 35 dias para que o preso possa sair durante um ano. Então isso pode ser invertido, pode ser 7 saídas temporárias com um período máximo de 5 dias. Lembrando que, para que o preso exerça uma atividade educacional, a atuação discente, não existe prazo, não existe ali um tempo específico. O preso pode ter a saída temporária todos os dias. E quais os pré-requisitos para ele conseguir esse benefício? Tem que estar cumprindo o regime semiaberto, tem que ter ali 1/6 da pena cumprida, se primário, ou 1/4 se reincidente. Lembrando que é a pena total. Caso o indivíduo ele tenha iniciado o seu regime de cumprimento de pena no sistema fechado e progrediu para o semiaberto, não se conta somente 1/6 do semiaberto, é 1/6 da pena total ou 1/4 da pena total. E se o preso não retornar, né? Porque acontece, sempre depois desses saidões, as secretarias de segurança pública divulgam um balancinho de alguns presos que não retornam. A grande maioria cumpre direitinho, vai para casa e volta. E esses que não retornam, o que acontece com eles? Bom, o preso que não retorna da saída temporária, ele é considerado foragido da justiça. E ele perde todos os benefícios de futuras saídas temporárias. Que, em caso, ele tem que depois comprovar ao juiz de execução penal que merece esse direito novamente. Então, complica muito a situação do preso, caso ele não retorne. Lembrando que, em decorrência de crimes que ocorrem na saída temporária, há um agravamento na situação, considerada aí como situação ou circunstância prejudicial na sentença para esse preso. E se ele saiu e, porventura, aí cometeu algum delito nesse período? Perde o benefício? O que acontece com ele? Perde o benefício. Segundo a Lei de Execuções Penais, é até importante destacar, em crime doloso, e é interessante também ressaltar que não precisa de uma condenação transitada em julgado, em tese, na informação que esse indivíduo, numa notícia crimes, iniciando uma persecução criminal, se esse indivíduo tiver ali indícios, se houver indícios de autoria e materialidade, que ele é autor do crime doloso, ele perde imediatamente todos os benefícios da saída temporária. E eles são monitorados de alguma forma? Tem alguns que usam tornozeleira eletrônica, por exemplo? A Lei de Execuções Penais, ela estabelece que é possível, mediante determinação do juiz da execução penal, que esse preso ele seja monitorado. Além disso, o preso tem que assumir o compromisso que ele não vai sair à noite, ele tem que determinar qual o endereço que ele vai permanecer, ele não pode ir em casas noturnas nem estabelecimentos congêneres. Então, existem esses pré-requisitos. Além disso, o juiz pode determinar a monitoração eletrônica ou o monitoramento eletrônico. Tá ótimo. Obrigada, doutor. Eu conversei com o Luiz Alberto Andrade, que conversou com a gente a respeito do saidão de Natal, também da diferença de indulto e anistia. Obrigada. Por nada. Até uma próxima. Por nada. Os aplicativos